Olá, amantes da minha vida! Bem-vindo a mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para você escolher a sua matéria de segunda fase da OAB. Desde já eu quero te dizer que a última dica é de longe a mais importante. Então, se você não for seguir nenhuma delas, pelo menos a última você tem que levar em consideração, ok? A primeira coisa que eu quero te falar é o momento que você vai ter que fazer essa escolha. O momento de escolha da sua matéria de segunda fase da OAB é quando você faz a inscrição logo para a primeira fase. Depois, tem como mudar? Até tem, só que você vai ter que pagar uma outra inscrição. Vai ser válida a última inscrição que você fizer. Ninguém quer pagar R$260 de taxa, que já é uma taxa alta 2 vezes, certo? Então, beleza, vamos com a consciência de que a gente tem que escolher certinho da primeira vez, tem que ponderar, tem que ver os prós e contras e tem que seguir as diquinhas que eu vou dar aqui. Mas, Wanda, quais são as matérias que eu vou poder escolher para a segunda fase? Pois bem, vamos a elas. A gente sabe que a primeira fase é mais longa, é mais extensa, é formada por 17 matérias, só que na segunda fase a gente não tem mais todas aquelas matérias para optar. A gente tem 7 matérias principais e são elas: constitucional, civil, administrativo, penal, trabalho, empresarial e tributário. Então o seu trabalho é muito mais fácil, muito mais reduzido, e eu vou te dar essas 4 diquinhas aqui que, se você ainda tá perdido, eu tenho certeza que no final desse vídeo você já vai ter claro a matéria que você vai fazer a sua segunda fase. Mas já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, porque quando você se inscreve no canal você recebe todos os vídeos que eu posto sobre a OAB e vai ter muito conteúdo de OAB por esses próximos tempos. E quando você dá like, você compartilha com a maior quantidade de pessoas possível, que também vai ter acesso a esse vídeo. Combinado? Então vamos lá. Dica número 1. A dica número 1 é para que você esqueça, oblitere, acabe completamente com os pensamentos de escolher segundo o que o seu amigo falou. A gente não liga para o que o seu amigo falou. A gente não tá nem aí se ele acha que civil tem um rol mais extenso que a muralha da China. A gente não tá nem aí se ele te falou: pô, meu, escolhe penal, porque penal tem pouca peça, então você consegue aprender rapidão e você consegue aplicar e você vai super bem em penal. Não é assim que funciona. Tem gente que fala que trabalho é fácil. Tem uns mitos, né? A gente sabe que tem umas crenças limitantes, umas lendas urbanas que circulam a segunda fase da OAB, e esse é o pior jeito que você tem na sua vida pra escolher a sua peça. Eu vi gente da minha faculdade fazendo isso e eu vi gente se ferrando porque escolheu a peça conforme o coleguinha falou que era mais fácil. Não foi procurar por conta própria saber qual era o melhor critério pra seleção. Então, se você está entre essas pessoas, já descarte isso da sua vida, não dê ouvidos ao seu coleguinha, ouve a Amanda que você vai se dar melhor. Te garanto, meu colega. A segunda dica é que você eleja, talvez, aquela matéria que você vai melhor. Sabe aquela matéria que você tem afinidade, que você gosta do professor, gosta de ir na aula, não é uma tortura ficar estudando horas e horas, você entende o que está sendo dito, você sabe lidar com a matéria com muito mais facilidade. Talvez essa seja uma boa escolha de matéria para você considerar para fazer na sua segunda fase, claro, se ela estiver no rol daquelas 7 que a gente falou no começo. A terceira dica que eu te dou é para que você analise dados concretos. Lembra que eu te falei sobre aquelas crenças limitantes? Essas crenças, elas ficam muito bem claras quando a gente analisa dados concretos da OAB. Para eu te dar um exemplo, as matérias que mais aprovam, não em números absolutos, em percentual, são civil e constitucional. Civil, manda! Civil, o monstro, a gárgula, a quimera, a odiada pelos alunos. Civil, segunda matéria que mais aprova. E eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta disso agora, que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pinta e que talvez possa sim ser uma boa escolha. E por que eu te digo isso? Eu trouxe dados concretos aqui pra basear o meu posicionamento de que civil não é tudo aquilo de ruim. Fala um negócio aqui, só entre a gente. Quando eu fui fazer esse vídeo, eu pensei, seja imparcial, Amanda. Você fale de todas as maneiras iguais, só que eu não consigo.
consigo. Eu fiz civil na segunda fase, eu amo civil, eu trabalhei com civil a minha vida inteira, então aí eu tô meio que instigando a pessoa a gostar de civil. Mas o meu propósito não é fazer você escolher civil, é só falar que não é todo aquele monstro que as pessoas pintam, o diabo não é tão feio quanto pintam, e o diabo é civil nesse caso. Então, não escolha civil só porque eu tô amando aqui e te induzindo mentalmente a escolhê-lo. Ok? Combinado? Então vamos continuar no vídeo. E como eu disse que dados não mentem, eu trouxe aqui alguns gráficos pra gente analisar junto, pra que vocês vejam factualmente o nível de aprovação, a taxa de escolha das pessoas por matérias. E o primeiro gráfico é exatamente esse: a evolução da escolha dos candidatos em cada matéria. Vamos começar com direito do trabalho. Direito do trabalho, queridinho do pessoal, o que é fácil de estudar, o que dizem que é tranquilo, o que dizem que é só ler a CLT e tá feito. Era a preferência de 41% dos alunos entre o segundo e o quarto exame unificado da ordem. Já nos exames 14º a 16º, ele caiu para 22%, porque o índice de reprovação estava tão alto que as pessoas começaram a ficar meio com o pé atrás, começaram a mudar de opinião. E é uma queda brusca e significativa. É a maior queda do gráfico que a gente tem aqui, foi na matéria de direito do trabalho. Um outro dado interessante foi que direito civil, ele tinha 11% de escolha entre os candidatos, entre o segundo e o quarto exame da ordem. E já no final, entre o 14º e o 16º, subiu para 20%, também uma mudança bastante significativa. O direito penal variou mais ou menos aí entre 27% de escolha lá nos primeiros exames e 31% nos últimos exames verificados pela tabela. Então não foi uma variação tão significativa, penal ficou mais ou menos igual. Direito constitucional, apesar de ter um alto índice de aprovação, como eu falei no vídeo, não é um dos queridinhos de escolha. Você pode ver que o gráfico variou entre 2% e 6%. Ele foi só aumentando, mas mesmo assim ainda é um percentual pouco significativo. Por que isso? Porque as pessoas têm que saber controle de constitucionalidade para escolher direito constitucional, para ter o mínimo de chance de passar na matéria. E o pessoal geralmente foge de controle de constitucionalidade igual o diabo foge da cruz. Então talvez seja algo a se ponderar também. E por último, eu quero falar aqui de direito empresarial. Direito empresarial é só o pessoal meio doido da cabeça que escolhe. É aquele pessoal que não vai mudar de ideia. Varia entre 3% e 5%, mas nunca sobe muito mais do que isso. Com razão, né, minha gente? Agora, apesar de eu ter falado brevemente sobre as matérias que mais aprovam, eu quero trazer pra vocês o gráfico, mostrando os dados em que eu me baseei pra trazer essa informação pra vocês. Vamos lá? Esse gráfico é o gráfico de evolução do percentual de examinados aprovados por área jurídica escolhida em percentual, levando em conta o do segundo ao 10º exame da ordem unificada. A gente consegue ver que constitucional fica lá no topo com com uma média de 31,3% de candidatos aprovados. Quer dizer que de cada 100 candidatos que se inscrevem no exame da ordem e escolhem a matéria constitucional, 31 deles são aprovados na segunda fase. Em segundo lugar, a gente tem aqui direito civil, com um percentual de aprovação de 28,7%, que também é um percentual bastante alto. Lá no fim da fila, a gente tem o direito do trabalho, com um percentual de 12,9%, e o direito penal, com um percentual de 15,5%. As outras matérias, direito administrativo, direito do trabalho, direito empresarial e direito tributário, variam lá entre seus 18 e poucos por cento até seus 20%. Então, com esses gráficos, a gente consegue ver que as queridinhas dos alunos, elas nem sempre são as matérias com mais aprovações. E a gente consegue ver isso numericamente. E pelo amor de Deus, eu não quero jogar penal na fogueira. De longe de mim, eu amo penal, eu adoro penal. E também não quero jogar direito de trabalho na fogueira. Empresarial sim. Empresarial não ligo de ver queimar. Mas as outras matérias eu realmente não tenho birra nenhuma com elas. Eu só quero te fazer ver o cenário inteiro para que você possa tomar a sua decisão embasadas em dados mais concretos do que o DISC disse. Mas nada disso, dados, opiniões alheias, matéria de afinidade, nada disso somado é tão importante
quanto esse último critério que a gente vai falar agora, e eu guardei ele pro final justamente por causa disso. A quarta e melhor dica para que você escolha com sabedoria a sua matéria de segunda fase é a seguinte: escolha a matéria em que você tem experiência. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, desde meu terceiro ano, trabalhava no fórum no direito civil, na terceira vara civil. E eu fiquei mais de 2 anos todo santo dia vendo peça processual civil. Eu via a peça boa, eu via a peça média, eu via a peça ruim, eu via a peça de todo jeito, eu via a audiência, eu via a sentença, eu escrevia a minuta de sentença, eu via como o cartório funcionava. Eu sabia muita coisa de civil que eu não sabia antes de entrar na faculdade. Essa experiência concreta no estágio me fez aprender muito daquela matéria. Pela primeira vez eu comecei a aprender direito processual civil. Então, no meu caso, por exemplo, não fazia sentido nenhum eu escolher qualquer outra matéria. Mesmo que eu pegasse os dados e civil tivesse 1% de aprovação, era civil que eu ia escolher. E eu quero que você faça a mesma coisa. Se você trabalha, por exemplo, numa delegacia, você tem que escolher penal. Se você trabalha no Ministério Público, a parte criminal, tem que escolher penal. Se você trabalha no escritório tributarista, tem que escolher tributário. É simplesmente lógico. Se você tiver alguma experiência concreta, ignore todo o resto desse vídeo. Ignore dados, ignore estatísticas, porque a sua melhor matéria certamente será aquela com que você tem familiaridade. Aquela que você está acostumado. Porque mesmo que você não saiba alguma questão, com certeza não saiba a fundamentação legal, você vai ter o feeling. Porque nada te dá tanto feeling, tantos insights, quanto a prática diária naquela matéria. Então essas foram as minhas 4 dicas para te ajudar na sua escolha da matéria de segunda fase. E eu espero muito de coração que isso tenha te dado alguma luzinha no fim do túnel. Me conta aqui embaixo nos comentários qual vai ser a matéria que você vai escolher para sua segunda fase. Ou se você já fez a segunda fase, se está esperando, me conta aqui embaixo qual foi, que eu vou adorar saber. Compartilha com os amigos que estão prestes a fazer essa difícil escolha na sua vida. E até o próximo vídeo.